Quero aproveitar essa canção tão linda e com uma voz tão linda entoando, né? Fazemos referência a uma ligação já à mensagem de hoje. Será que Deus é justo em permitir que uma voz tão bonita ter a possibilidade de ser afetada por um tumor na tireoide? É justo isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre questões como essa que às vezes chegam até nós, né, atingem a nossa vida diretamente, e aí então nós ficamos refletindo, aonde está a justiça de Deus? A referência mais antiga que eu tenho a respeito da justiça de Deus eram nas brincadeiras de rua. Eu era criança, nem sabia direito quem era Deus, só sabia que ouvia falar que existia um Deus, né, mas tinha aquelas brincadeiras de taco. Quem brincou de taco na rua? Ah, tem bastante gente, né? Brincava de queimada. Olha só. Então vocês sabem vão saber do que eu estou falando. E sempre que tinha uma questão, não tinha juiz naquela época, né? Então, para essas brincadeiras não tinha juiz. Então, sempre quando tinha alguma coisa em questão, a voz que surgia era assim: Deus é justo, você vai ver. Então, queria dizer que Deus ia decidir a questão na próxima jogada. E se aquela questão fosse correta, o time que tinha sido favorecido ia fazer outro ponto. E se fosse errada, o time ia acabar perdendo de alguma forma, ou aquele ponto ou outro ponto. E foi assim que eu comecei a aprender a respeito da justiça de Deus. Deus é justo e Ele corrige rapidamente as coisas. Mas nem sempre a justiça de Deus se manifesta no momento em que nós queremos. Será que seria bom acontecer assim? Então, você está dirigindo o seu carro, acabou de tirar da funilaria, então está ali passeando com o seu carro na rua de novo, aí vem, deixa eu ver, um outro carro, não vamos falar um motoqueiro, porque, né? Motoqueiro nunca faz essas coisas. Mas alguém vem, né, distraído no WhatsApp e acaba dando outra ralada no seu carro. Poxa, acabei de tirar o carro. Que injustiça. Como que Deus permitiu acontecer uma dessa? Ou um atropelamento, um assalto, ainda coisas mais sérias que nós vemos acontecer e trágicas. Será que Deus não podia ter guardado ou evitado que essa coisa acontecesse? Né, como a Cássia está ali, né, e nos inspira pela sua força. Não é fácil a batalha dela, mas de ter sido também afetada fisicamente. Poxa, ela é cristã há tanto tempo. Será que Deus se descuidou e deixou que isso acontecesse? Deus não foi justo com a Cássia. Deus não foi justo com o Sandro, Deus não foi justo conosco, em tantas questões que nós enfrentamos na nossa vida. Mas, infelizmente, existem muitos cristãos, e esse é o tema que estamos desenvolvendo, que dizem que são cristãos, mas são ateus. Porque, como um dos itens que estamos estudando, exatamente esse agora, para que é difícil ser cristão e confiar e considerar Deus justo, confiar na justiça de Deus. E o nosso desafio é sairmos daqui hoje com essa convicção. Nós cremos em Deus e consideramos que Ele é justo. Temos convicção disso, essa é a nossa certeza no coração. Estão dispostos a ir comigo nessa jornada? Então vamos para o primeiro texto, Salmo 103, versos de 1 a 10. Enquanto eu estiver lendo esse texto, o texto já foi lido, um outro trecho, o Sérgio leu de 3 a 12, me parece. Vamos ler de 1 a 10. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nas coisas, nos motivos que são citados nesse texto. E refletisse da seguinte forma: o que pode impedir que eu bendiga o nome do Senhor? Que situação? Ou o que tem impedido já de eu bendizer o nome do Senhor? O que tem impedido, o que poderia impedir, se acontecesse determinada coisa
que aqui vamos citar, será que isso impediria de você bendizer o nome do Senhor? Então vamos ver como diz o texto. Bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Ó, aqui já começa a complicar. Será que se Deus esquecer de uma das bênçãos dele, ou pelo menos eu achar que ele está esquecendo para com a minha vida, será que isso vai interferir no meu desejo de bendizê-lo? Não é essa a referência? Salmo 103, estou percebendo vocês meio agitados. 37, não, 37 será daqui a pouco. 37 é o próximo, esse agora é o 103. Tá? Bendiga o Senhor a minha alma. Bendiga o Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma. Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. E se Deus não curasse uma das suas doenças, você iria parar de bendizê-lo? Que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Se você percebesse que Deus não está revelando a compaixão dele para com você de alguma forma, ele não tem sido contundente na sua compaixão com você, está te deixando de lado, não está olhando para a sua necessidade. Que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como águia. Se você tem sentido a sua juventude ir embora, você não tem percebido os seus bens se renovando, você agora vive só da aposentadoria. É culpa de Deus? Deus não é justo por não conseguirmos viver da aposentadoria? E por percebermos com o passar dos anos a nossa saúde ir se perdendo? Você não vai bendizê-lo mais quando você perceber isso chegar sobre a sua vida? Quando você não se sentir mais renovado nas suas forças como a águia? O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Quantas causas você tem lutado? Ele tem sido o seu juiz, ele tem sido o seu advogado, você tem percebido isso? Ou você tem perdido algumas causas e por isso não tem desejado bendizê-lo como você fazia antes, quando estava tudo bem? Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Você acha que Deus tem perdido a paciência com você, de vez em quando? E tem te corrigido como um pai corrige o filho? Você queria que ele fosse mais paciente e deixasse um pouquinho mais solto nas suas vontades, não exigisse tanto de você. Você tem sentido isso, que Deus tem encerrado a paciência com você e agora está pegando no seu pé? Também o Senhor não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você acha que algumas coisas que têm acontecido na sua vida é por causa do seu pecado? E Deus está agora te castigando, está cobrando de você, está te punindo por algumas coisas que você fez? Bem, o que esse texto diz é que Deus não age dessa forma. Ele não nos trata conforme aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Nós merecíamos ser mortos por causa do pecado, e a Bíblia diz isso em Romanos 3:23. Mas em Romanos 6:23 diz que Deus resolveu nos dar um presente maravilhoso, que é a vida eterna, através de Cristo Jesus. E essa é a maior ação de justiça de Deus para conosco. Todo o restante se torna pequeno, porque o tempo que nós enfrentamos as outras coisas todas é insignificante, perto da eternidade, sem dor, sem tristeza, sem angústia, mas só usufruindo eternamente de toda a bondade de Deus para conosco, do convívio com Ele eterno para conosco. O que tem impedido de você bendizer o nome do Senhor, de você se alegrar, de você se empolgar, de você deixar tudo nas mãos de Deus de fato? Não só quando entra aqui. Antigamente,
muitos dirigentes de louvor falavam assim: esquece tudo agora, deixa todos os seus problemas lá fora. E aqui vamos somente louvar a Deus. Nós sabemos que isso é ridículo. Não dá para deixar os nossos problemas lá fora e entrar aqui sem eles só para louvar ao Senhor. Mas dá para deixar os problemas nas mãos de Deus. Inclusive pedir a Deus que nos oriente, nos dê discernimento para saber como lidar corretamente com esses problemas. Que Deus nos ajude, Deus nos dê sabedoria. Como a Bíblia diz em Tiago, que nós devemos pedir sabedoria a Deus. E Ele dá a quem pede. Então, se Ele dá a quem pede, vamos pedir. E vamos entender de uma vez por todas que Deus de fato é justo. E nada pode impedir a nosso desejo de bendizê-lo com tudo que temos e tudo que somos. Agora sim, Salmo 37, de 1 a 7. Se Deus é justo, por que os perversos sempre parecem prosperar? Se Deus é justo, por que os perversos sempre parecem prosperar? Então talvez você que... talvez algumas vezes você pode estar saindo para se encontrar com a igreja, para estar com a igreja, e você vê o seu vizinho saindo com um carro último modelo, você sabe que ele não faz coisas muito certas, mas pode-se conseguir um carro luxuoso fazendo coisas certas. Não estou dizendo que quem tem um bom carro não faz coisas certas, mas às vezes a gente olha para a casa do vizinho, a gente olha para as roupas do vizinho, até mesmo na igreja, no nosso convívio aqui. Poxa, aquela pessoa tem, eu sei disso, que aquela pessoa faz, e entendo que isso não é justo. E por que eu que faço, participo de todas as vigílias, ou em todos os cultos de oração, né? Dou o dízimo, ou dou a oferta, todo culto, pelo menos uma moedinha eu entrego lá. Por que eu não tenho isso e essa pessoa tem? Por que essa pessoa é toda errada e eu sou todo certo? Já estamos errando por aí, né? Quando achamos que os outros são errados, nós somos todos certos, nós estamos olhando a vida pela nossa justiça. E aí a nossa compreensão da prosperidade dos outros e da nossa mediocridade é toda distorcida. Olha só esse Salmo 37, como nos ensina sobre isso. Olha como ele é desafiador. Isso precisa estar marcado na sua Bíblia, tá bom? Nós temos enviado essas mensagens através de e-mail. Também você pode acessar esses esboços no site. Se você quiser cópia, fale conosco, a gente vai te passar. E são textos que a gente não pode esquecer nunca. Não se aborreça por causa dos homens maus, e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor, e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos injustos, nem com aqueles que maquinam o mal. Quantas vezes nós nos sentimos ameaçados, principalmente no ambiente corporativo, às vezes até mesmo no convívio como igreja pode surgir algumas ameaças, algumas pressões. Às vezes a gente percebe, infelizmente, não entendo porquê, mas às vezes acontece algum tipo de intimidação, algum tipo de disputa. Agora o que a Bíblia diz é que nós não precisamos nos sentir ameaçados por aqueles que maquinam o mal, por aqueles que planejam prejudicar de alguma forma, por aqueles que são mal intencionados. O que a Bíblia diz a respeito dessas pessoas é que nós não precisamos nem pedir para Deus fazer justiça, para Deus castigá-lo. Deus, olha, tem um salmo, eu não lembro agora o número, que fala que o salmista Davi pede para quebrar os dentes dos inimigos dele. Depois ele recobra o juízo e volta ao normal. E acho que ele desiste da oração. Mas ele reconhece que Deus vai fazer o melhor diante da causa que ele tinha, diante das perseguições, diante de toda
atitude maquiavélica das pessoas que às vezes surgem ao nosso lado. E às vezes, diante dos nossos olhos, estão melhores do que nós. Estão com mais sucesso, têm mais recursos do que nós que andamos corretamente. Então, o que a Bíblia diz aqui nesse salmo, se você depois puder lê-lo completo, você vai descobrir muitas coisas e você terá muito conforto para o seu coração. O que a Bíblia diz é que eles são como relva, né? Como relva verde. Pode parecer verde, mas logo vai murchar, que nem o Palmeiras, né? Às vezes está assim, né? Todo fortalecido e de repente murcha. É assim que acontece às vezes. Confie no Senhor e faça o bem, independente do que os seus olhos estão vendo. Independente de você ter observado com seus olhos, confie no Senhor e faça o bem. Faça a sua parte. Deixa que Deus vai fazer a dele. Mesmo que você não esteja conseguindo enxergar isso agora. Mesmo que aparentemente essas pessoas estejam escapando agora de uma punição. A punição que às vezes planejamos ter para com as pessoas nunca serão adequadas. Mas Deus sempre faz aquilo que é adequado. E nós devemos aguardar na justiça de Deus. Outro texto. Se Deus é justo, por que não faz alguma coisa em relação a todas as injustiças no mundo? Aqui não estamos olhando só para nós, estamos olhando para as coisas que acontecem no mundo. Parece razoável concluir então que Deus não é justo, ou que Ele não é onipotente, que Ele não tem poder sobre tudo, que Ele não pode realizar tudo aquilo que Ele deseja, ou tudo aquilo que Ele entende que deve ser feito. Deus não pode intervir em algumas situações, são situações irreversíveis, mas Deus não é assim. Por que Deus não põe fim em algumas situações? Como vimos hoje de manhã falar sobre o sistema carcerário, sobre a penitenciária, por que Deus não joga uma bomba lá? Deus mesmo não fulmina aquelas pessoas que causaram mal e não faz isso imediatamente? Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Esse texto fala sobre isso. Olhe comigo, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3 a 9. Deus não está demorando para fazer justiça. Deus não demora com a sua justiça, mas Deus dá tempo para que as pessoas se arrependam e sejam salvas. Porque Deus é amor. Ele tem adiado a destruição do mundo. Ele tem adiado o tempo que talvez nós gostaríamos que fosse mais rápido, de punição total de toda a maldade que existe no mundo. Esse texto é completo, ele fala desde a criação e até o juízo final. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Então, conforme o fim dos tempos vai se aproximando, vão surgir pessoas escarnecedoras afirmando exatamente isso. Que esse Deus? Se Deus não faz nada, como que Deus pode deixar acontecer uma catástrofe como essa e deixar tantas pessoas sem família, tantas crianças sofrendo e assim por diante? Esse texto já diz isso, que no fim dos tempos vão surgir escarnecedores, exatamente questionando a justiça de Deus. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Jesus não falou que ia voltar? Por que ele não volta logo? Por que está demorando tanto? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Então, muitos afirmam, e inclusive teólogos liberais, pastores que seguem essa linha de teologia, pensam e afirmam e pregam nas igrejas que Deus não tem mais poder de interferência no mundo. Ele nos criou, nos abandonou aqui, e o nosso destino somos nós que fazemos mesmo. Então existe uma linha teológica que segue esse raciocínio, mas nós não cremos nisso. Eu não creio nisso, eu não prego isso, porque eu entendo que não é isso que diz a palavra de Deus. O que houve então com a promessa? Desde que verso 5. Mas eles deliberadamente se esqueceram que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, esta formada da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo,
guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Então os ímpios vão ser destruídos. A gente não precisa ficar preocupado. E se eles morrerem antes da destruição, o que acontecerá é que eles vão para o inferno. Aquele que hoje talvez pareça prosperar diante dos nossos olhos, e nós achemos que Deus está sendo injusto em permitir que isso aconteça, o tempo de prosperidade dessas pessoas é pequeno. Então podem estar surfando aí no Lava Jato e outras coisas que a gente tem ouvido falar, tão terríveis. Por que Deus não acaba com isso? Por que Deus não revela de uma vez a verdade a respeito disso e tantas outras coisas sujas que existem no mundo? Esse texto vai explicar. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele conta o tempo de forma diferente. Então, mesmo que às vezes o nosso desejo é que algumas coisas aconteçam imediatamente em termos de revelação da justiça de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. E Deus é Deus, Ele conta o tempo do jeito que Ele quiser. Ele que criou o tempo, Ele que criou o mundo, e nós não temos o direito de questioná-lo de forma alguma nisso. Nós só temos o direito de adorá-lo. Nós não precisamos entender o que Deus está fazendo, nem por que Ele está demorando. Nós só temos que adorá-lo e reconhecer que Ele é Deus. Me parece que na devocional do Pão Diário de quinta-feira, a devocional falava bastante sobre isso, não lembro direito se é quinta ou sexta, mas essa semana, se você puder rever as devocionais do presente diário, você verá então muita informação a respeito disso, sobre a justiça de Deus, que é inquestionável, mas às vezes no coração nosso como cristão ateu, isso pode vir à tona e pode interferir na nossa devoção a Deus, na nossa glorificação a Deus e naquilo que Ele deseja que nós façamos e na nossa obediência diante disso. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, esses escarnecedores. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A dor sem explicação não é exclusividade nossa. Então esse negócio de, puxa, ninguém passou o que eu estou passando, ninguém sofreu o que eu estou sofrendo, ninguém consegue entender o quanto dói isso. Não importa qual seja a intensidade da nossa dor, alguém no mundo já passou isso, em algum momento. E foi por isso que Deus se fez homem em Jesus Cristo e veio ao mundo, para ter convívio com todas essas coisas e compreender humanamente o que é a dor. E a dor sem explicação nunca foi exclusividade de ninguém. Tudo isso alguém já experimentou no mundo que nós vemos. E a dor sem explicação está relatada em toda a Bíblia. E um dos casos mais conhecidos é o de Jó. Um homem reto, um homem que tinha uma vida moral inquestionável, mas que Deus permitiu, olha só, Deus permitiu que Satanás fizesse uma bagunça na vida dele. Porque o argumento de Satanás com Deus foi o seguinte: é lógico que ele vai continuar te bendizendo. Dá tudo certo na vida dele, tem família, tem riqueza, tem saúde. Experimenta tirar alguma coisa dele para ver se ele não vai parar de te bendizer. E é exatamente isso que nós estamos trabalhando hoje, a partir do Salmo 107. Se Deus tirar alguma coisa da sua vida, e quando está tudo bem, está tudo bem. É mamão com açúcar, que nem diz, né? O ditado popular. É tranquilo. Mas quando Deus tira alguma coisa nossa, que nós gostamos muito, quando Deus interfere ou permite que isso aconteça, por alguma razão que às vezes a gente não sabe, e talvez a gente nunca vá ficar sabendo. Pode ser que a gente nunca fique sabendo. No caso, Jó descobriu.
mas existem coisas que talvez nós não fiquemos sabendo. Como o apóstolo Paulo também, que pediu que uma doença, uma dificuldade física que ele tinha fosse retirada por Deus. Não era qualquer um que estava pedindo, era o apóstolo Paulo. Aí nós podemos pensar até, mas ele aprontou bastante também, matou um monte de cristão, ele merecia ficar com espinho na carne. Essa é a nossa justiça, é a nossa forma de olhar. Mas a de Deus, o espinho na carne que ele exigiu, ou não deixou que fosse retirado da carne de Paulo, foi para que ele não ficasse orgulhoso dos feitos de Deus através dele. E esse orgulho seria a queda dele. E Deus não queria que ele caísse. Então, permitiu que aquele espinho permanecesse na vida dele para tocá-lo. E às vezes isso acontece conosco. Deus permite que algumas coisas sejam retiradas, quando nós estamos subindo muito no salto, quando nós estamos muito orgulhosos, quando nós estamos vendo a vida de uma forma equivocada. Deus às vezes dá uma espetada, coloca uma farpinha no nosso dedo. Não vou nem falar que é espinho, uma farpinha no nosso dedo, para a gente se tocar, cair na real e começar a olhar a vida de uma forma diferente. Crer em Deus envolve compartilhar dos sofrimentos de Cristo. Compartilhar é experimentar algumas coisas que Jesus experimentou vivendo aqui. Assim, unidos com Ele, também contaremos com o seu conforto. Então, assim como nós sofremos algumas questões que Jesus sofreu, até mesmo de humilhação, no nosso dia a dia, em diversos momentos, nós podemos nos sentir humilhados, não valorizados e verificarmos, Deus não está sendo justo comigo, porque eu estou me dedicando e Deus não está me honrando. Deus não é justo. Deus tem poder para manifestar a sua justiça e Ele manifesta, mas a nossa falta de fé muitas vezes impede que nós enxerguemos que isso está acontecendo. Esse texto também que acabamos de ler, aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu não li esse, né? 2 Coríntios 1, de 3 a 7. Vamos ler esse então, que é importante para o raciocínio. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e de Deus e de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que, da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Então, o que está dizendo aqui? O apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja dos Coríntios e dizendo assim, olha, nós estamos presos por pregar o Evangelho, estamos aqui sofrendo, sendo castigados, passando dificuldades, fome, frio em alguns momentos. Ele fala sobre isso na carta aos Filipenses, mas nós estamos sofrendo para que vocês entendam esse sofrimento e como nós somos consolados, mesmo estando sofrendo, como Deus se envolve na nossa vida, como Deus participa na nossa dor, como Deus é atento e cuida de nós em meio às nossas dificuldades. E compartilhando isso com vocês, para que vocês também, nos momentos em que vocês estiverem sofrendo, vocês se lembrem que nós também sofremos e fomos consolados, e vocês também serão consolados. Então isso está ligado com a importância de que a consolação também é uma prova da justiça de Deus. Se Deus permite alguma circunstância triste ou dolorosa na nossa vida, da mesma forma, quando Ele permite isso, Ele também oferece o consolo, através da igreja, através de pessoas amigas, através de pessoas que Ele mesmo se manifesta em cuidado conosco, através de outros que já passaram por situações semelhantes e agora estão nos confortando, nos motivando para que nós tenhamos ânimo e prossigamos a nossa vida. Você acha que Deus não tem sido justo com você? Então vamos relembrar para encerrar 2 casos, bem rápido. João Batista.
lá em Mateus capítulo 11, versos de 1 a 6. Vamos nos lembrar um pouco do cenário. Então, João 11, de 1 a 6, eu não vou ler o texto, mas só veja que isso está na sua Bíblia. E João 14, 1 a 11. João Batista, Deus escolheu ele para ser o precursor de Cristo. Ele, nada mais, nada menos, batizou Jesus. Eu não consigo ver um privilégio maior, humanamente falando, do que batizar Jesus. Já pensou? A gente fica contente em batizar alguém que a gente discipulou, que a gente evangelizou, que nós vimos crescendo na fé. Imagine batizar Jesus Cristo. Ele mesmo disse que ele não era digno nem de desatar as sandálias de Jesus. E Deus o escolheu para batizar Jesus. No entanto, em uma cilada armada, né? A enteada do rei Herodes, ele deu uma dura no rei Herodes, porque o rei Herodes estava vivendo de forma inadequada com uma mulher que era esposa do irmão dele. E a enteada dele, filha dessa mulher, então fez uma dança mirabolante lá um dia e agradou todo mundo. Aí o rei, todo comovido e junto com os seus comparsas lá, disse assim: olha, você pode pedir o que você quiser que eu te dou. E influenciada pela mãe dela, ela pediu a cabeça de João Batista. Que presente esquisito, né? Por fazer uma dança. Será que Deus não podia ter tirado o corte daquela espada que cortou a cabeça de João Batista? Será que Deus foi injusto? Primeiro ele chama João Batista para ser o precursor de Cristo. Dá a João Batista o privilégio de batizar Jesus. E agora permite que a cabeça dele seja cortada e levada numa bandeja. É bem horrível, é bem feia essa cena mesmo. Escolhi essa porque é chocante mesmo. E diante de cenas chocantes, às vezes nosso coração se perde e reflete e pensa nesse sentido, raciocina nesse sentido. Deus não é justo, isso não poderia ter acontecido. O que ele fez? Deus não fez nada para impedir. Mas em João 3,30 nós vemos uma afirmação de João Batista, antes de tudo isso acontecer, que define bem essa situação. João Batista, depois de ouvir um relatório do que Jesus estava fazendo, ele disse assim: é necessário que ele cresça, Jesus cresça, e que eu diminua. Antes de tudo, João Batista sabia quem ele era, e sabia quem era Deus, sabia quem era Jesus. E ele não estava ali para aparecer, ele estava ali para cumprir a missão dele. Para ele não importava o que viesse a acontecer, ele estava ali para fazer a função dele. Ele sabia quem ele era e quem era Deus. E nós podemos, olhando para isso, entender que a justiça de Deus se torna uma realidade na nossa vida quando nós começamos a entender isso. E a nossa fé passa a ser real quando nós começamos a compreender isso. Quem é Deus e quem nós somos. Quem é Deus e quem sou eu. E então nós vamos tendo a visão adequada da justiça de Deus. De Jesus Cristo, então. Lá em Mateus capítulo 27, versos 15 a 26. Vemos Jesus diante de Pôncio Pilatos. Mateus 27, 15. Está diferente. Pode mudar, por favor, Edson. Jesus agora. O próximo. Mateus 27, 15 a 26. Diante de Pôncio Pilatos, que estava com um problema nas mãos, um problema para resolver, né? Não que ele tinha problema nas mãos, mas estava com um problema nas mãos. Ele tinha autoridade, na época da festa que eles estavam ali vivendo, de libertar um prisioneiro. E então estava ali Jesus e Barrabás. E ele tinha que decidir. Ele passou a decisão para o povo. Dizem por aí que a voz do povo é a voz de Deus. Mas isso não está na Bíblia não, viu? Não vai chegar em casa, o pastor falou lá que a voz do povo é a voz de Deus. Não falei. Eu falei, mas não que era. Né? Falei que não é. Porque não está na Bíblia isso. Mas o que aconteceu é que o culpado foi liberado.
E aconteceu também que o inocente foi condenado. E esse inocente era Jesus, Filho de Deus. Deus não foi justo nem com o filho dele? Olha o que diz em Mateus 26, 42. Jesus retirou-se outra vez para orar. E na oração ele disse assim: meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Não era possível afastar, porque era a única forma de que nós e toda a humanidade pudéssemos experimentar a salvação e a vida eterna. Não tinha outro jeito, não tem outro jeito. O único jeito era Jesus ser condenado, morto na cruz, para depois vencer a morte. Então Deus não foi justo? Deus não teria sido justo se Jesus não tivesse vencido a morte e nos dado a vitória também. Mas Deus permitiu aquilo para que depois todos nós experimentássemos a vitória que Jesus teve. Isso é maravilhoso. Deus é justo, nós acreditamos nisso? Podemos dizer aleluia? Deus é justo, aleluia? Está meio desanimado, né? Só porque eu falei mansinho, vocês não se empolgaram com o negócio. Mas essa é a realidade. Tem coisas que às vezes a gente fica com medo de acreditar, que a gente não sabe o que pode nos acontecer diante disso. Eu não quero testar esse negócio, não. Eu não quero ter essa experiência, eu não quero viver isso na pele, não, da justiça de Deus. Mas é maravilhoso viver assim, mesmo que isso doa inicialmente, mesmo que isso nos deixe inconformados. A justiça de Deus é para a nossa eternidade, para a vida e vida eterna. Jesus sabia quem Ele era e que só poderia fazer a vontade do Pai. Jesus não poderia fazer outra coisa senão a vontade do Pai. Olha lá em João capítulo 4, 34. João 4, 34. Quase que não consigo falar isso. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. A comida dele era a única condição de vida. A gente não consegue viver sem se alimentar. Então, a comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Ele não tinha outra opção. Ele tinha que fazer a vontade do Pai. Foi para isso que ele veio a esse mundo. Ele não podia fazer diferente. Ele não podia pecar. Ele não podia desobedecer. Ele tinha que fazer a vontade do Pai. E fez. Graças a isso é que nós podemos ter vida eterna. Então, quando sofremos e ficamos confusos, precisamos lembrar de algumas verdades. Primeira verdade: quando sofremos, Deus sofre. O sofrimento não é só nosso, Deus também está sofrendo. Mateus 9,36. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Quando Deus nos olha com uma multidão sofrendo, Ele sente compaixão. E compaixão isso, é sentir a dor do outro. Então, quando nós sofremos, Deus também sofre. Quando você corrige seu filho, você também não sofre? Às vezes não dói também em você, até mesmo que essa correção não seja física, mas quando você tem que dar uma palavra dura para o seu filho, exigindo um reposicionamento, isso dói na gente. A gente não preferia falar eu te amo do que dizer isso. Mas dizendo isso, corrigindo, nós estamos dizendo eu te amo. Nem sempre somos entendidos, mas Deus também às vezes não é compreendido. Muitas vezes achamos que Ele não é justo quando Ele age assim conosco. Deus consola na dor. Então Deus sofre quando nós sofremos, Deus consola quando nós estamos sofrendo. Isaías 49, 13, olha que lindo esse texto. Isaías 49, 13. Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes, pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Deus tem compaixão de cada um de nós quando nós estamos sofrendo, mesmo que esse sofrimento, na nossa visão, pudesse ter sido impedido por Ele, mas Ele permitiu que isso acontecesse,
para que aprendêssemos alguma lição, para que pudéssemos consolar outras pessoas no momento de necessidade. Deus pode intervir para aliviar a nossa dor ou nos ajudar a lidar com ela, mas nem sempre reconhecemos o seu gesto de amor. Não somos capazes de contar quantas vezes Deus nos protegeu de danos e que nem percebemos que Ele fez isso. Às vezes nós marcamos algum compromisso, marcamos alguma viagem, acontece alguma coisa e a viagem não dá certo, desistimos de ir. Nós não sabemos o que poderia acontecer naquela viagem. Às vezes só sabemos reclamar porque não deu certo. Mas o que poderia ter acontecido lá nós não sabemos. Nós nem imaginamos quantos livramentos Deus nos pede. Vê criança quando começa a andar? Parece que Deus anda assim. Os pais andam, mas Deus parece que tem ali uns anjos. Não sei como é que faz. Se ele cerca com colchões, almofada. Mas é incrível, né? Eles caem, não se machucam, a gente leva um tombo aí e se arrebenta todo. Deus não é justo. É justo, sim. A lembrança de uma bondade anterior e contínua pode nos confortar e inspirar a que encontremos esperança outra vez. Então, quando nós estamos vivendo uma situação de dor, de dificuldade, para passarmos, para lidarmos melhor com aquela situação, nós podemos nos lembrar de outra situação em que Deus restaurou, em que Deus mudou a nossa condição. E não temos dúvida que foi Ele agindo por nós e em nós. O melhor sofrimento é quando aprendemos o quanto Deus está perto de nós. Vale a pena sofrer quando aprendemos isso, que Deus está perto de nós. E é assim que vamos aperfeiçoando a nossa vida com Ele. Deus é justo. A justiça de Deus tem como base amor, misericórdia e graça. E vamos encerrar com esse salmo. 103, versos de 8 a 16, o trecho que o Sérgio leu. Salmo 103, de 8 a 16. Dá para ler todo mundo junto? Vocês conseguem enxergar lá? Então vamos ler juntos, vamos lá. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta longe de nós as nossas transgressões. Um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Se vai quando sopra, nem sabe mais o que é. Ok, até aí. Obrigado. Deus é íntegro. Para nossa alegria, Ele segue os padrões dEle e não os nossos. E é por isso que nós temos acesso à vida e à vida eterna. Deus não mente. Deus não erra nas suas decisões. Romanos 6, 23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você quer viver segundo a sua justiça ou segundo a justiça de Deus? Mesmo não conseguindo compreender muitas vezes a justiça de Deus, ela é a melhor para nós. Ela é a única perfeita. Ela é a única que nos concede vida e vida eterna. Esse Senhor compassivo e misericordioso, ao invés de nos dar a morte, decidiu nos dar vida e vida eterna. Cabe a nós aceitarmos a justiça dele ou preferirmos a nossa justiça. É uma decisão que você precisa tomar. Então quero convidá-lo para uma oração. Feche os olhos, por favor, e reflita a respeito disso. Qual justiça você tem dado preferência? Na prática, você tem reclamado muito que Deus não é justo com você, ou você tem reclamado muito do que tem visto ao seu redor?
Você tem estado inconformado diante do que os seus olhos veem? E a sua avaliação sobre a postura de Deus diante do mundo em que nós vivemos tem sido uma avaliação de que Ele é inadequado? E você quer tomar a decisão hoje de parar de questionar Deus nas suas posturas, nas suas decisões, e quer se render a esse Deus, admitindo que Ele é de fato justo, e você precisa da justiça dEle na sua vida, te perdoando, te restaurando, te dando vida e vida eterna. Se é isso que você entende que precisa acontecer na sua vida, você entende que precisa mudar a sua forma de relacionar-se com Deus e de expressar seus sentimentos a Ele. Então eu quero pedir que você fique em pé e diga: nessa noite eu estou declarando que Deus é justo. Eu estou afirmando no meu viver, me levantando agora, que eu confio na justiça de Deus e quero me render a isso. Fique em pé, se esse é o seu desejo. Se você não tem vivido dessa forma, amém. Deus abençoe vocês, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Se você tem questionado Deus, mas entendeu que precisa arrepender-se desses questionamentos, deve passar a ver Deus de uma outra maneira, levante-se onde você estiver. Nós vamos orar juntos agora.